Olá, boa tarde. A Record News apresenta agora um programa especial sobre educação financeira e planejamento previdenciário. São reportagens que mostram a importância de planejar as finanças, guardar dinheiro e investir. Os conteúdos foram elaborados em parceria com o OAB-Prev, que é a previdência complementar específica da advocacia. Veja agora como dar esse primeiro passo para organizar o orçamento e começar a investir. Quanto você ganha e quanto você gasta? Você guarda dinheiro? Você investe? E a aposentadoria? Perguntas e mais perguntas, que no corre-corre muitas vezes acabam sendo deixadas para depois, mas não deveriam. Esse especialista diz que mesmo as pessoas que nunca fizeram um planejamento financeiro podem começar do zero, nunca é tarde. Nesse caso, a primeira dica é anotar o quanto se ganha e o quanto se gasta. Fazer um planejamento, um controle paralelo de quanto que tem de receita e despesas, verificar se tem equilíbrio entre o que você recebe e o que você paga. Organizadas as finanças, hora de fazer cortes para não gastar tudo que se ganha. Quando tem o seu controle, tem a verificação do que gasta, ela pode verificar se há alguma despesa que pode ser reduzida ou então que pode ser absorvida por outro tipo de despesa. Às vezes, fazendo um controle disso, pode se reduzir um pouco mais. Vencida essa etapa, é hora de investir e fazer o dinheiro trabalhar por você. E aí entra o desafio seguinte: escolher o melhor investimento. A média de rendimento da previdência privada costuma ser o triplo da poupança. É uma forma de associar segurança com rentabilidade. Ela tem taxas baixas, custos baixos, rentabilidades atrativas e ainda tem um benefício fiscal do imposto de renda. E além do que, tu tem uma tranquilidade quando se aposentar e isso mostra uma aposentadoria mais feliz, podemos dizer assim. Esse advogado contratou a Previdência Complementar há 15 anos e recomenda o planejamento para o futuro, especialmente em casos de profissionais liberais. Nós, advogados, somos independentes, somos livres pensadores, mas por essa independência o advogado tem que cuidar de tudo para si, desde a sua saúde, da instituição financeira e de uma aposentadoria. Então faz-se necessário que nós, profissionais liberais, tenhamos um plano de aposentadoria que nós mesmos cuidamos para que tenha um resultado efetivo quando a gente necessitar. Em Santa Catarina, mais de 8.000 advogados e familiares aderiram ao OAB-Prev, que é a previdência complementar específica para a advocacia. O futuro chegará. É certo que a vida tem um início e tem um fim. A gente deve se preparar a todos os momentos da vida. Já são quase 200.000 catarinenses que não vão depender só da Previdência Oficial para se aposentar. São investidores da Previdência Privada que só no ano passado aplicaram mais de 29 milhões de reais em 30 entidades de Santa Catarina que oferecem os planos. Existe um movimento silencioso no Brasil migrando para a Previdência Privada. Eu vejo isso de maneira muito forte nos últimos anos. O Brasil passou por várias crises econômicas recentemente. E também nós temos uma ineficiência do INSS, que é o regime geral dos trabalhadores privados. A Previdência Complementar é um investimento opcional que visa o longo prazo. Depois de anos de contribuição, o investidor pode sacar todo o valor com o rendimento ou pode receber parcelas mensais. É o que mostra essa simulação. Uma pessoa que começa a contribuir com R$200 por mês aos 25 anos de idade terá um saldo estimado de R$400 mil aos 65 anos, valor que pode ser sacado tudo de uma vez ou recebido em benefícios mensais de cerca de R$2.000 como aposentadoria complementar. A rentabilidade da Previdência Privada, que no último ano atingiu a média de 11% no país, e a possibilidade de economizar no pagamento do imposto de renda são apontados como atrativos. Existem duas modalidades de previdência privada, as fechadas e as abertas. As abertas são oferecidas por bancos, já as fechadas são oferecidas por empresas ou entidades de classe, não têm fins lucrativos e, por isso, costumam oferecer as melhores taxas. A advocacia é um ramo que tem um modelo fechado de previdência. Em Santa Catarina, mais de 8.000 advogados e familiares aderiram ao OAB-Prev. A instituição é pioneira e se tornou modelo para o resto do país. Existia um movimento no passado relacionado a profissionais da área da advocacia
que muitas vezes batiam a porta da OAB pedindo assistencialismo. Isso década de 90 como um todo. E naquela época se viu a necessidade de criar uma entidade. Se criou uma entidade de fundo de pecúnio, o antigo IASAS, que era o Instituto Assistencial dos Advogados de Santa Catarina, perdurou durante 10 anos. E com a Lei Complementar 109 foi migrado para uma previdência complementar, que atualmente é o OABPrev com 15 anos. E esse modelo de previdência complementar de entidades fechadas que iniciou aqui em Santa Catarina foi vanguarda para todo o Brasil. Hoje temos várias OABPrevs pelo Brasil e temos várias outras entidades de classe que copiaram o modelo do OABPrev. O sistema opera dentro de um modelo de autogestão. Ao se tornar um plano de previdência complementar, passou a ser fiscalizado pelo Banco Central, pela Secretaria de Previdência Complementar, Previc, e também por toda a sua governança corporativa. E é também através dos seus próprios participantes que pode submeter a um desses cargos através de eleições diretas no seu quadro de participantes. Por não ter fins lucrativos, todo o rendimento da previdência privada do modelo fechado é repassado diretamente aos participantes. As pessoas estão vivendo mais, automaticamente elas têm que ter um planejamento maior. Automaticamente elas têm que pensar no futuro. Hoje ninguém consegue viver sem planejar o futuro. E para isso a gente tem que buscar meios de conseguir superar o período de uma aposentadoria. Previdência privada, na verdade, é planejamento familiar, é planejamento sucessório e, de alguma forma, é o conforto e a tranquilidade no futuro. Mais de 200 mil pessoas são hospitalizadas por ano no país por acidentes de trânsito. Essa é uma das principais causas para os pedidos de aposentadoria por invalidez, quando a pessoa fica incapacitada de trabalhar, e pensão por morte, valor pago aos dependentes do falecido. Quem contrata a previdência privada também tem direito a esses benefícios. Além de ser reconhecida como a segunda forma de investimento mais popular no Brasil e pela rentabilidade, a previdência privada é um instrumento dentro do planejamento sucessório. Em caso de morte, a pensão é repassada sem burocracia. Isso acontece porque, diferente de outros tipos de investimentos, os valores aplicados na previdência privada não entram no inventário. O que vale é a regra do contrato. Os beneficiários, em caso de morte, são escolhidos na adesão ao plano. Quando a pessoa contrata o plano de previdência, ela relaciona quem ela gostaria de deixar como seus beneficiários. Diferentemente do INSS, que são seus herdeiros legais, no plano de previdência, não importa se a pessoa relacionada tem grau de parentesco ou também não importa a idade dela. Mariluce passou por situações em que a família acabou utilizando as duas modalidades de benefício, invalidez e morte. O marido dela contratou o plano de previdência privada do OABPrev pensando na aposentadoria, mas precisou usar para invalidez. Anos depois, ele faleceu e deixou a pensão para a esposa. A gente não prevê quando vai usar, mas foi muito importante assim, a visão de prevenção, de ter feito lá atrás alguma coisa que pudesse garantir um evento lá no futuro e dele ter feito essa opção. Hoje em dia isso com certeza me traz uma tranquilidade, uma segurança, né? A expectativa é não precisar usar o benefício de invalidez e pensão por morte, mas imprevistos podem acontecer. Nesses casos, o planejamento faz a diferença. Acho muito importante você começar a contribuir o quanto mais cedo, porque você, no futuro, com certeza vai usufruir desse benefício num momento, assim, talvez não tenha sido tão programado como você esperava, né? Eu super recomendo e acho necessário, porque se não por você, pela sua família, pela segurança da sua família. Alex, que é consultor dos planos do OABPrev, a previdência privada específica da advocacia, diz que essa modalidade de investimento é completa e garante segurança para a família. A importância de se contratar um plano de previdência privada, principalmente, é que quem forma o patrimônio é o próprio participante e somente ele e seus beneficiários irão utilizar esse dinheiro. É a possibilidade da manutenção do padrão de vida lá na frente. É também uma possibilidade de se abater essas contribuições no seu imposto de renda. É um investimento de baixo risco com uma boa rentabilidade, mas antes de tudo é a necessidade de se guardar dinheiro para a sua velhice ou para algum problema que possa acontecer na caminhada. Essa foto mostra o advogado Luiz Fernando Moleri de Itajaí antes de se aposentar.
Já essa outra imagem mostra ele depois de se aposentar. Em termos de vitalidade e agenda social, nada mudou. Mas e o bolso? A vida financeira mudou com a aposentadoria? Eu estou aposentado pelo INSS desde 2010. Em 2017, estamos próximos a completar 3 anos, eu venho recebendo da OABPrev os benefícios da Previdência Privada. Eu tenho, portanto, as 2 aposentadorias. Aos 67 anos, com 2 aposentadorias e em pleno exercício das atividades intelectuais, laborais e sociais, Luiz Fernando mostra que a aposentadoria não significa queda no padrão de vida. Na prática, a gente começa a analisar, e isso também ouvindo colegas, porque a gente também foi, na época, aconselhado por aqueles colegas advogados mais experientes que diziam assim, procure preparar o futuro, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aos 16 anos, ele já contribuía para o INSS, mas com o fator previdenciário, quando se aposentou por tempo de contribuição, o corte foi de 27% no valor do benefício. Ele só ficou tranquilo porque se planejou. Fosse parar com a advocacia e ficar dependendo só dos recebimentos da Previdência Social, você não consegue manter a sua qualidade e o seu padrão de vida. A história da Previdência Social no Brasil mostra que quem deixa para se aposentar exclusivamente pelo INSS tem uma queda brusca nos rendimentos. Para tentar sanar o déficit da Previdência, diversas alterações já foram feitas para limitar o valor dos benefícios. No ano passado, a reforma previdenciária trouxe novas mudanças e quem se aposenta agora pode ter redução de até 40% em relação à média salarial. Essa advogada, que integra a equipe de conselheiros da Previdência Privada da Advocacia de Santa Catarina, alerta que depender exclusivamente do INSS pode resultar em queda no padrão de vida. Todas as pessoas são obrigadas a contribuir, autônomo, não autônomo, quem tiver qualquer espécie de trabalho que ofera algum tipo de rendimento, obrigatoriamente terá que contribuir. E dessa contribuição vai resultar um benefício. E um benefício imprescindível, porque todos nós vamos precisar dele em algum momento, seja para uma licença maternidade, seja para uma aposentadoria. Entretanto, pode ser que a sigla INSS redunde noutro significado. Isso não será suficiente. O envelhecimento não é fake news. Ele acontece e acontece para todos. Para o jovem, inclusive. Todos nós já fomos jovens. Quando chega perto da aposentadoria, o que acontece? Normalmente a gente vê aquele jovem, hoje, na condição de idoso, dizendo: nossa, como passou rápido. O que eu fiz da minha vida? E se eu voltasse, eu faria diferente? Então é de se questionar. Entre o jovem e o aposentado, o que aconteceu? Faltou planejamento. Para a advocacia, há uma previdência privada específica. Mais de 8.000 advogados e familiares investem nos planos do OABPrev. Alguns já se aposentaram e estão colhendo os frutos desse investimento, como é o caso de Luiz Fernando, um caso típico de quem olha para o futuro e quer viver bem em todas as fases da vida. Eu pratico futebol ainda, né, num clube aqui da nossa cidade. Ando muito de bicicleta e também faço academia. Vou com frequência à praia, caminho, vou ao clube, pratico natação quando possível. Na prática, o que a gente precisa ter, que é o maior patrimônio, é a saúde, né? E se um dia vier a Itajaí, quiserem passear no Seritopé, é só a gente programar. Depois do intervalo, como ficam os planos de previdência no pós-pandemia? E também, conheça as histórias de crianças que já estão com a aposentadoria garantida. OABPrev Santa Catarina, 15 anos, conectando você com o seu futuro.